Valeu, gurizada. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio. Tem bastante coisa que a gente precisa botar em dia aqui, tá? Vamos falar sobre Marcos Rocha, contratação do Grêmio que tá muito próximo de ser anunciado. De repente, no momento que tá vendo esse vídeo, até foi anunciado. Mas a gente precisa esmiuçar esses detalhes e falar sobre essa contratação, que eu vou contar uma coisa pra vocês, tá? Não me agradou em absolutamente nada. Ah, Diogo, já tá reclamando. Se contrata, reclama. Se não contrata, reclama também. Mas pera aí um pouquinho, né? Vamos falar sobre isso já já. Vamos falar também sobre uma negociação que o Grêmio tá tendo com o Vasco por um jogador. E ainda, gurizada, vamos falar sobre o time e o protesto que aconteceu hoje pela manhã lá em Porto Alegre. Então te inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho, vem comigo que eu tô contigo, vamos falar das últimas de Grêmio. Eu quero começar com vocês, meus amigos, falando sobre Marcos Rocha. A informação que o Alex Bagé trouxe em primazia ontem à noite, o Grêmio está fechado com o Marcos Rocha, o jogador deve ser anunciado a qualquer momento, de repente até foi anunciado no momento que tu tá assistindo esse vídeo aqui, tá? Pode ser que tenha acontecido isso. Mas é a contratação de um lateral direito que o Grêmio está fechando, que o Grêmio tanto precisava, e por não ter agora uma opção, o Marcos Rocha foi o atleta que o Grêmio viu como possibilidade. 36 anos, fecha 37 em dezembro. Em dezembro também terminaria o seu atual vínculo com o Palmeiras e o Grêmio conseguiu a liberação do jogador sem que precisasse colocar uma verba, pelo menos essa é a informação de momento. Tá? O Grêmio não precisou pagar o Palmeiras pelos últimos 6 meses de contrato do Marcos Rocha. Um ponto importante, contrato dele até o final de 2026. Tem algumas cláusulas. Se ele conseguir cumprir estas cláusulas, renova por mais um ano, até o final de 2027, e aí vira um contrato de 2 anos e meio. Mas, num primeiro momento, 1 ano e meio é o contrato dele. Final de 25 e todo o ano de 2026, atingindo metas até o final de 2027. Bom, salário, Diogo, quanto é que ele vai ganhar? Bom, lá em São Paulo, ele ganhava um salário na casa dos 450 mil reais. Tá? 450 mil reais. Ele era a terceira opção. O Palmeiras tem o Kelvin, era o Mike, né? O Mike que o Grêmio tentou e que foi pro Santos, e a terceira opção era o Marcos Rocha. Vocês vão me dizer assim, Diogo, pera aí um pouquinho, o Grêmio tá trazendo a terceira opção do Palmeiras. Jogou uma partida do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo. O Grêmio não conseguiu trazer o Mike, que era o reserva, foi pro Santos, proposta maravilhosa, inclusive, mais de R$1 milhão. E tá trazendo o Marcos Rocha. Gente, assim, aqui agora é opinião, tá? Cada um tem a sua, gosta ou não, mas enfim. Vamos combinar uma coisa, né? 36 anos, vai fazer 37 em dezembro. O cara era a terceira opção no Palmeiras. Terceira opção no Palmeiras. Vem pra cá pra ser o titular. Ele vem pra cá pra ser titular, porque o João Pedro vai demorar um pouquinho ainda. O João Pedro não vai ser no instalar de dedos. O cara tava na terceira opção lá no Palmeiras. Pô, oferece 6 meses de contrato pro cara, com algumas cláusulas. Ele jogando bem, renova até o final de 26. Não, o Grêmio conseguiu ser pior. O Grêmio ofereceu 1 ano e meio de contrato pro cara e com cláusulas pra ele fechar até o final de 2027. Sendo que o Léo Miller tem uma informação de que o Marcos Rocha lá no Palmeiras já falava em se aposentar no final desse contrato pra ser auxiliar. Tem explicação, gente. Sinceramente, é muito amadorismo. É muito amadorismo. Pô, o cara é terceira opção no Palmeiras. Ele tem a oportunidade de vir pra cá ser titular. Se coloca algumas cláusulas no contrato do cara e ele consegue atingir, renova até o final de 26. Pronto. Mas não. Dá 1 ano e meio com cláusula pra ele renovar até o final de 2027. Tenha santa paciência, né, gente? Tenha santa paciência. Ah, Diogo, peraí, o Marcos Rocha é multicampeão. Foi multicampeão, meu amigo. Foi multicampeão. Ele pode chegar aqui e arrebentar. Não tem problema nenhum. Moro da minha língua. Mas eu comento o que está acontecendo agora. Agora ele é terceira opção. O Grêmio não conseguiu trazer o reserva. Tentou a terceira opção, que tem um jogo no Campeonato Brasileiro. Qualquer movimentação de time organizado iria na base buscar um lateral. Qualquer time mais organizado. O Grêmio nem isso consegue. Nem isso tem. Pelo contrário, quase foi rebaixado no Sub-20. Não dá, né? Não dá. Enfim,
O Grêmio queria o Marcos Rocha, inclusive, para estrear agora contra o Atlético Mineiro no próximo domingo, mas por conta do tempo, ele teria que sair no bid também, não dá tempo. Então a ideia é que ele estreie no próximo sábado, dia 23, contra o Ceará, na nossa arena, diante do nosso torcedor, tá? Então Marcos Rocha, muito próximo de ser anunciado, contratação fechada já nos bastidores do Tricolor. Vamos falar do jogo de domingo, então, já que a gente engatou essa daí. Vamos falar do jogo de domingo, que, olha, vamos começar pelo treino dessa sexta-feira. Essa sexta-feira começou com protestos, inclusive uma faixa de protesto, né, para ser mais exato, foi pendurada na Avenida Goethe, na passarela ali próximo ao Parcão. Nessa faixa, a frase: "O Grêmio vale mais do que a vida de vocês." Abre aspas, fecha aspas. A autoria não foi colocada na faixa. Vamos lá, o Grêmio vale mais que a vida de vocês. Isso aqui pode ser interpretado de duas formas, né? Lá do torcedor, o Grêmio é minha vida, o Grêmio é nossa vida, o Grêmio é tudo que eu tenho, beleza. Agora, se levar para outro lado, isso aqui vira uma ameaça. Então, vamos tomar cuidado, vamos fazer cobrança dentro das 4 linhas, ninguém vai passar do limite, vamos devagar, vamos, né? A gente não pode ser 8 ou 80. Tá certo que esse marasmo que tá o Grêmio, de jogadores que não se empolgam, de jogadores que não se cobram, de jogadores que não reagem, de uma direção que não reage, de uma direção que não fala nada, de uma direção que não cobra ninguém, que não cobra jogador, que não cobra treinador, de torcida, que não pode... Beleza, isso aí não pode acontecer, mas também não pode aí a ponto de ameaçar a vida de jogador, né, gente? Vamos combinar uma coisa que não pode ser 8 ou 80, né? Futebol a gente tem que ter um limite para tudo também, como tudo na nossa vida, né? Não pode, vale mais que a vida. Não, vida é vida. Vamos combinar que não é assim que a coisa funciona. Mas, registrado, então, feito o protesto, não teve a assinatura, mas tá aí a faixa que foi pendurada lá na Goethe. Quero avançar com vocês para falar sobre o treino, porque nesse treinamento desta sexta-feira, o Mano fez a penúltima, né, atividade, amanhã faz a última, viaja para BH e enfrenta o Atlético no domingo às 4 da tarde. E no treino desta sexta-feira, o Mano pôde trabalhar, né, mais uma vez, a equipe que enfrenta o Atlético Mineiro. Um esboço de time foi trabalhado, vamos dizer assim, tendo os jogadores mais experientes. Cuejar, Edenilson, Pavon, são atletas que devem iniciar a partida. Porque há um diagnóstico nos bastidores que os jogadores menos experientes, os jogadores mais jovens, sentiram a pressão, sentiram o momento. Riquelme, Alisson, né, que oscilam. Abre aspas, vamos dar um espacinho aqui. Não foi só os jovens que sentiram, tá? Tem mais gente que tá sentindo aí e nem é jovem. Nem é jovem, muito pelo contrário, bem experiente. Mas tá colocado. Gente, o time que... A ideia de Mano Menezes é manter o esquema de jogo com 2 zagueiros e não com 3, como a gente chegou a trabalhar. Por quê? Por que a gente falou isso aqui durante a semana nas nossas conversas? Porque mantendo um esquema com 3 zagueiros, entraria o Kahneman, né? Ficaríamos com 3 ali na defesa. Tu não precisaria improvisar o Camilo na direita e poderia colocar daqui a pouco o Pavon como um ala, né? Um jogador que chega bem lá na frente e que chega lá na frente, mas que ajuda na recomposição. Mas a ideia do Mano é seguir com o tradicional, mas desta vez com mais um volante, tirando o Riquelme, tirando o garoto Alisson. Me diz um time então, Diogo, pelo amor de Deus. Volpe, Camilo pela direita, a dupla Balbuena e Wagner Leonardo, ou Balbuena e Kahneman, possibilidade, Marlon pela esquerda, um tripé de volantes tendo Dodi, Vidiaçante e Cuejar, lá na frente, Pavon, Kiki Oliveira e o Carlos Vinícius, lembrando que o Bright White está suspenso, levou o 3º cartão amarelo, não viaja lá para BH, tá certo? Possibilidade de time. Hoje o Mano fez o penúltimo treinamento, amanhã faz o último, viaja para BH e o Grêmio enfrenta o Atlético no domingo às 4 da tarde, tá? E aí, dá certo esse time? Ou tu acha que não? Quero saber a tua opinião, comenta aqui embaixo. Gurizada, para nós encerrarmos, vamos falar aqui sobre uma conversa, uma negociação que está acontecendo entre Grêmio e Vasco por um jogador, Luan Cândido. O Grêmio está tentando fazer o repasse do empréstimo do Luan Cândido ao Vasco da Gama, que tem interesse na contratação do atleta. As conversas estão num estágio inicial, a informação é do colega Caliel Dornelles. Há uma conversa juntamente com o jogador
jogador e junto com o RB Bragantino, né, o Red Bull Bragantino, que é o dono do passe do atleta, que foi quem emprestou o jogador ao Grêmio lá no início do ano. O atleta que veio para cá, não conseguiu jogar, não conseguiu nada, tem contrato de empréstimo com o Grêmio até o final desta temporada e o Grêmio tenta fazer esse repasse, assim como o Grêmio já tentou fazer para o Juventude na época, na negociação ali envolvendo o Kaique, lembra? Vinha o Kaique, o volante, ia o João Lucas, ia o próprio Luan Cândido, enfim, a coisa não avançou e agora o Grêmio está tentando com o Vasco o repasse do empréstimo do Luan Cândido. Tomara que consiga, né? Menos um jogador aí inflando a folha, inflando o grupo e jogadores desnecessários. Tem que sair. Cristal, tem bastante gente pra sair aí, né? A lista é grande. Mas, gurizada, quero saber a tua opinião, comenta aqui embaixo. Marcos Rocha, boa contratação ou não? O que tu acha? Não me empolgou. Mas eu quero saber a tua opinião, que é o que importa bastante aqui também. Grande abraço e até a próxima. Tchau, meus amigos.